Oi, eu sou a Gabi do blog Mundo à Frente e hoje eu vou falar para vocês sobre 2 anos fora do Brasil, as nossas experiências como imigrante, as decisões que a gente tomou, como e por que a gente saiu do Brasil e tudo que a gente fez para chegar até onde a gente está aqui. Sair do Brasil, fomos para Portugal e agora a gente está aqui na Suécia. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros que vocês já viram aqui no canal, porque eu vou basicamente falar sobre a nossa experiência e vou falar bastante, porque eu acho que é como se fosse um testemunho. Eu acho que é interessante você acabar sabendo sobre como outras pessoas fizeram as coisas nessa questão de imigrar. Então, se você quiser pegar o seu chá, seu café, ou um refri ou água, eu já peguei meu chá. E então vamos juntos tomar o chazinho e ouvir a nossa história. Eu sou casada com o Rafael, quem assiste já o canal aqui sabe. Ele preferiu não aparecer no vídeo, ele acha que não tem jeito pra coisa. Mas a gente já falou um pouco sobre nós, individualmente, fatos sobre nós, nos nossos vídeos de 50 fatos sobre nós, que eu vou deixar linkado aqui em cima. Então vocês vão lá ver pra entender um pouco mais sobre a gente. E essas coisas acabam influenciando também as decisões que a gente tomou nessa questão de imigrar. Primeiro, eu queria falar rapidamente dos lugares que a gente já morou no Brasil. Eu sou de Recife, eu morei em Recife e em João Pessoa, e alguns poucos meses em Tubarão, que é a cidade do meu marido Rafael. E o Rafael morou em Tubarão e em João Pessoa. A gente nunca morou em outras cidades, né, Rafael? Fora essas no Brasil. Então, Recife e João Pessoa acabam sendo cidades muito violentas. São duas capitais, né, do Nordeste. E a questão maior que fez a gente querer sair do Brasil realmente foi a violência, como milhares de outras pessoas que estão saindo do Brasil, que estão reféns dentro de casa, não podem sair porque tem medo de serem assaltados ou coisas piores. Então, é difícil viver no Brasil com medo, né? Com medo você não consegue fazer muita coisa. E isso foi o que impulsionou. Além disso, a gente também estava descrente na política, né? Os políticos não faziam nada, aquele mesmo papinho de sempre e ninguém realmente toma, parece que nenhuma decisão que realmente afete positivamente a vida das pessoas. A gente quis sair, a gente perdeu a fé, assim, na época no Brasil. Então a gente saiu de João Pessoa, a gente estava morando em João Pessoa juntos, até 2015. Em dezembro de 2015, a gente se mudou para Tubarão. E quando a gente se mudou para Tubarão, já tinha acabado de terminar a graduação, a gente estava sem trabalho, a gente queria decidir o que ia fazer da vida. E quando a gente estava nesse período lá, a gente começou a pesquisar como que a gente poderia sair do Brasil. Eu esqueci de mencionar que teve uma coisa também muito importante que fez a gente querer sair do Brasil, que em 2015, entre setembro e outubro de 2015, a gente passou quase um mês na Noruega. Eu vou deixar também o link aqui em cima e na descrição para vocês verem um pouco da nossa experiência por lá. E fez a gente querer muito sair do Brasil, porque a gente viu um mundo totalmente novo, totalmente diferente, onde as coisas funcionavam, onde era muito melhor, onde era tranquilo andar nas ruas à noite. E isso fez a gente, quando voltou para João Pessoa depois da experiência, ficar até um pouco ansiosos, assim, com medo, mais medo do que antes. Então foi outra coisa que impulsionou a gente querer sair do Brasil. Então nesse período que a gente estava lá em Tubarão, a gente pesquisou como que a gente poderia sair do Brasil. E a primeira coisa que a gente fez foi procurar emprego no mundo todo, basicamente em lugares que a gente achava que tinha alguma possibilidade de ser melhor do que o Brasil, que são vários. E aí a gente ia mandando pedidos de emprego, né, nas vagas que aparecessem, em vários lugares do mundo pelo LinkedIn. Mas eu também me inscrevi em dezenas de plataformas de trabalho, tudo que aparecia eu ia me inscrevendo, pesquisava no Google e ia metendo a fuça em tudo que pudesse ser proveitoso para mim. Gostoso. No fim, isso não resultou, a gente passou alguns meses procurando. Rafael também procurou, eu procurei, a gente se candidatava, mas nunca dava certo. E aí a gente começou a pensar em ir para a Alemanha. Eu não sei se a gente pesquisou o trabalho antes ou depois da Alemanha, mas como eu estudei alemão por 2 anos e meio, eu pensei, eu acho que eu posso usar o alemão, me aperfeiçoar no alemão morando lá. E parece que é um lugar bom para morar, na nossa visão que a gente tinha lá do Brasil. Então eu tentei ver as formas de ir para a Alemanha e eu tentei ir para estudar. Comecei a pesquisar curso de alemão para poder me aprimorar na língua, só que era caríssimo ir para a Alemanha para estudar alemão. Era coisa de, sei lá, para 6 semanas, nem sei lá, mas era muito dinheiro, tipo muitos... 20 mil, eu acho.
era tipo 20 mil reais, assim, pra você passar 6 semanas estudando alemão na Alemanha. Eram coisas absurdas, a gente não tinha condições, assim, de arcar com isso. Então a gente desistiu de estudar alemão na Alemanha e começamos a ver as outras possibilidades. E nesse mar de possibilidades tinha Portugal. Aqui eu quero ser bem sincera e dizer que eu e o Rafael a gente pensou em ir legal para Portugal. No caso, a gente ir como turista e se regularizar lá, como várias pessoas fazem. Então eu não julgo ninguém que faz isso, sabe? Porque a gente pensou, passou pela nossa cabeça, mas quando a gente pensou que iria ficar ilegal, quando parou para pensar mesmo, a gente desistiu da ideia e preferimos ver uma possibilidade de como ir. E a gente acho que até tentou trabalho lá, tentamos vagas de trabalho e também não estava dando certo nada. E calhou de na mesma época, lá por março, eu acho, um professor meu publicar no Facebook do grupo da minha graduação que estavam abertas vagas para o mestrado, que é o mestrado que eu estou terminando agora, né? E como eu conhecia um ex-colega de curso que estava fazendo esse mesmo mestrado, que é o Augusto Igor, que eu também gravei vídeo com ele, que está aqui no canal, que eu também vou colocar aqui em cima. Aí eu, por que não? Conversei com meu pai, conversei com minha mãe, conversei com o Rafael e a gente se juntou para me ajudar, no caso, para poder pagar, né, o mestrado, porque é pago. Pode ser bem caro, na verdade, estudar em Portugal como estrangeiro. E então eu me candidatei. E me candidatei para estudar, acabei passando. E foi assim que a gente conseguiu a chance de ir para a Europa. A forma mais prática que a gente encontrou foi de ir estudando e, sinceramente, eu acho que é a mais fácil. Porque conseguir trabalho e ir com visto de trabalho para a Europa, para Portugal, é bem complicado, na verdade. Para você conseguir um trabalho para ir com visto de trabalho para Portugal, não é qualquer um, não é qualquer vaga, não é a pessoa, sei lá, o seu primo que tem um negócio em Portugal pode lhe dar um contrato de trabalho como garçom, não vai funcionar assim. Então, o negócio tem que ser bem mais específico, tem que ser uma vaga de trabalho bem mais de nível maior e um profissional assim mais caro, digamos. Então, essa é a forma que eu até sugeriria se alguém está pensando em ir para Portugal. Pensa sobre isso, estudar e pensa em realmente se esforçar assim para conseguir passar nos primeiros lugares, porque isso pode lhe render uma bolsa, como me rendeu uma bolsa. Eu consegui, não é bolsa de receber dinheiro, é bolsa de conseguir um desconto. Então, acabei passando em primeiro lugar no mestrado e consegui o desconto. Em vez de pagar 5.500 euros por ano, eu pago o mesmo que um português ou que um cidadão da União Europeia paga, que é 1.064 euros por ano. Que é, nossa, já é 5 vezes menos e isso ajuda pra caramba. Nesse meio tempo que a gente estava lá em Tubarão, o Rafael foi pesquisar sobre as formas de ele conseguir a cidadania italiana, porque ele é descendente de italiano, assim como várias pessoas, milhares de pessoas que são do sul e sudeste do Brasil. E ele viu que o caso dele poderia ser um pouco mais complicado, porque na linhagem de italianos dos ascendentes dele tinha uma mulher. E isso acabou dificultando, tanto que o caso dele é resolvido na justiça italiana. Então, para ele conseguir a cidadania italiana, ele teve que entrar com um processo na justiça italiana. E esse processo foi iniciado em 2017. Ele conseguiu os documentos quando a gente estava lá no Brasil ainda. Nossa, foi uma correria para a gente conseguir resolver tudo isso e teve que pesquisar bastante, teve que perguntar para familiar distante, assim, gente que... várias pessoas que sabiam de informações sobre a família já tinham morrido. Mas no fim ele conseguiu e esse processo foi iniciado em 2017, como eu falei para vocês, a gente já estava morando em Aveiro. A gente saiu do Brasil em agosto de 2016. E até hoje o processo não foi resolvido, a gente já vai para 1 ano e meio. Já passou de 1 ano e meio, na verdade. Ele tinha uma audiência marcada para fevereiro, na verdade não é que ele vai para a Itália, ele pagou e tem uma procuração para um advogado que está resolvendo isso para ele lá na Itália, então teria essa audiência em fevereiro de 2018, mas no fim a juíza disse que não tinha tempo de ler o caso dele e prorrogou para fevereiro de 2019 a audiência da decisão, né, para saber se vai ou não ter a cidadania italiana dele. E isso atrapalhou um pouco a nossa vida, é verdade, mas, bom, vamos ver. A gente está confiante de que vai dar tudo certo
e isso vai ajudar um pouco. Mas não ter a cidadania italiana, a nacionalidade italiana, não atrapalhou a gente. Na verdade, a gente tem conseguido tudo só sendo brasileiro. Então, se você tá deixando de imigrar porque você é só brasileiro, como a gente por enquanto ainda é, ele no caso, né? Porque eu sou brasileira total, não tem nem chance. Não se desanime por causa disso, porque se você tem capacidade, as oportunidades podem surgir e não interessa se você é só brasileiro. Você vai dar um jeito. Existe visto e existe residência para isso mesmo, para quem não tem a cidadania europeia. Então, se é isso que está te impedindo, não deixe isso te impedir. Voltando um pouco no tempo, eu passei, né, no mestrado e comecei a preparação para o visto e a gente começou a ver como que seria tudo, pesquisar, correr atrás, fui para Curitiba, fui para São Paulo, consegui o visto, resolvi tudo no consulado de São Paulo. Já fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar aqui em cima ou aqui embaixo na descrição para vocês verem. A gente não escolheu Portugal por afinidade ao país, assim, porque a gente amava, porque era apaixonado. Foi o que aconteceu, sabe? A gente tentou dezenas de países no mundo e não estávamos realmente focados em nenhum, a não ser a Alemanha por um tempo. Apenas apareceu a oportunidade e a gente foi, assim, muito sem saber o que esperar exatamente de Portugal, sabe? Simplesmente fomos, era a nossa, como muita gente fala, que é a porta de entrada, a gente foi, mas com todo respeito a Portugal e aos portugueses, a gente foi porque foi o que a vida nos mostrou que seria. Em agosto de 2016, a gente se mudou para Portugal, as minhas aulas começavam em setembro de 2016, e a gente teve muita sorte, deu tudo muito certo lá. Assim que a gente chegou, a gente já tinha um apartamento para onde ficar, porque a gente combinou com um brasileiro que estava alugando o quarto dele lá no grupo de brasileiros em Aveiro, e a gente já tinha combinado com ele do Brasil, mas a gente, na verdade, não ficou nesse apartamento, porque quando eu estava pesquisando, perguntando algumas coisas lá na Universidade de Aveiro, eu acabei encontrando o senhorio, ele me viu lá meio perdida, e perguntou se eu estava procurando um apartamento, e no fim ele estava alugando um lugar muito legal, que foi onde a gente ficou, na verdade, a gente ficou 1 ano morando nesse apartamento, fiz vários vídeos lá, e pronto, deu tudo certo, a gente se mudou para esse apartamento que tinha uma vista maravilhosa. Os companheiros de apartamento não eram muito legais, assim, eles eram legais, pessoas legais, mas tinham uns comportamentos, assim, que a gente não gostava. 2 meninos novos, assim, meio bobão. E Rafael conseguiu, com 24 horas da gente morando lá em Aveiro, ele conseguiu um trabalho. Não era o melhor trabalho do mundo. Ele estava como garçom num restaurante chinês. Na verdade, o restaurante é japonês com donos chineses. E ele ficou trabalhando lá por 3 ou 4 meses, né? Praticamente 4 meses. Nesse tempo que ele ficou trabalhando, a gente não fez nada. Além de ficar em casa, ele estava o tempo todo cansado. Trabalhava horas extras e não recebia. A comunicação com o chefe chinês também era complicado. Enfim, foi um período assim que a gente não conseguiu nem sair de Aveiro, a gente não conseguiu nem visitar o porto nem nada, porque fim de semana ele estava trabalhando o tempo todo. A folga que ele tinha, ele só queria dormir. Rafael tá me corrigindo, dizendo que na verdade não é que ele só queria dormir, ele só queria ficar em casa descansando, ele não queria usar a folga dele para passear e gastar a energia que ele tinha. Que eu não tinha. Gastar a energia que ele não tinha. Pelo menos eu estava lá estudando e estava ocupada também um pouco com a produção do próprio blog que já existia, mas o canal do YouTube, apesar de existir, esse canal que vocês estão assistindo, eu não estava produzindo nada. E aí eu comecei a pesquisar e pronto, comecei a investir também no YouTube e acho que foi em 2016 que eu comecei a fazer os primeiros vídeos, se eu não me engano. Foi bom então ele ter conseguido esse trabalho, na verdade foi a salvação pra gente não mandar dinheiro do Brasil para Portugal. Porque apesar de ser um trabalho que não é fácil, né, trabalhar como garçom, mesmo que sejam chefes brasileiros ou portugueses, é tão complicado quanto o chinês. Quer dizer, tem suas particularidades. A Rafael tá aqui dizendo não é, porque realmente não foi uma experiência maravilhosa. Mas trabalhar em restaurante, na verdade, é complicado, porque os horários são complicados, você não tem muita folga, dificilmente vai receber hora extra e muitas vezes não consegue contrato. Mas enfim, foi a salvação para a gente não conseguir mandar o dinheiro do Brasil e converter para euros. E com esse dinheiro foi que a gente passou muitos meses, era um salário mínimo só. E a gente, só com esse dinheiro do restaurante, a gente conseguiu sobrevivendo. A gente falou sobre essa questão de como que a gente conseguiu viver
só com um salário mínimo. A gente fala sobre isso no nosso blog e aqui no canal do YouTube. Eu também vou deixar o link ou aqui em cima ou aqui na descrição. Acaba que uma hora não consegue mais colocar nada aqui em cima, porque já tem vários vídeos. Mas se não aparecer aqui em cima, aí vocês vão na descrição, vocês vão ver. Que lá a gente fala sobre como que a gente conseguiu viver só com o salário mínimo em Portugal. Outra coisa que também ajudou nessa época foi o fato do trabalho do Rafael com o Activo Bank, que vocês já devem saber. A gente já falou aqui no canal duas vezes, em 2 vídeos diferentes. O Rafael é associado do Activo Bank, que é um banco que não tem taxas em Portugal. E esse é um trabalho que ele não recebe salário se ele não conseguir levar clientes para o banco. É um trabalho só de comissão. Então, se vocês estão indo para Portugal e vocês vão precisar abrir conta em banco, o que é muito provável, a gente pode ajudar vocês e automaticamente vocês vão ajudar a gente também. É só entrar em contato com o Rafael, eu vou deixar o e-mail dele aqui na descrição do vídeo. E aí vocês mandam um e-mail para ele, pode tirar dúvida. Na verdade, a gente já tem um vídeo que fala bastante sobre o banco e um post que está completíssimo, está sempre atualizado. Então lá vocês podem ver todas as vantagens do banco, o que é que vocês precisam, quais documentos que vocês precisam. Infelizmente não dá para qualquer um abrir conta nesse banco estando no Brasil, basicamente tem que ser um português com NIF. Se de repente vocês querem fazer uma simulação para um crédito imobiliário ou um crédito pessoal, manda um e-mail para ele que ele vai responder vocês. E vocês vão estar ajudando a gente. E aí o tempo foi passando em Portugal. Rafael, depois do período no restaurante, conseguiu um trabalho como vendedor porta a porta. E é engraçado porque esses são geralmente os trabalhos que os brasileiros conseguem em Portugal. Assim que chega, ou vai trabalhar no restaurante, ou vai trabalhar em vendedor porta a porta, ou vai trabalhar em chão de fábrica, né? Geralmente é nessa área que os brasileiros, mesmo que tenham ensino superior, pós-graduação, tudo mais, acabam indo para Portugal para trabalhar com isso. No começo, pelo menos. Isso é muito comum. E vendedor porta a porta é complicado também, porque tu depende muito de comissão. Às vezes, para receber o teu salário completo, tu tem que, assim, receber uma boa parte do salário, tem que bater aquele limite, e isso estressava bastante. E eu nem sei como foi que a Rafael conseguiu ficar tanto tempo lá trabalhando com isso. Foi um ano? Rafael, eu acredito que foi só por Deus. Só por Deus que ele aguentou um ano, porque Rafael, assim, não é que ele não tenha jeito, mas ele é um pouco tímido. E eu não sabia como ele ia se dar, assim, tendo que entrar em contato com tantas pessoas e vender um produto. Então, realmente, só por Deus que ele conseguiu todos os meses bater a meta. Alguns meses não conseguia pedir ajuda dos colegas, que eles acabam se ajudando, né, os colegas, porque é complicado. E os portugueses já estão ficando saturados, assim, com essa questão de vendedor porta a porta, já estão saturados. Muita gente que já nem abre a porta, que é grosso com a pessoa, porque eles não aguentam mais gente batendo na porta deles, querendo vender. Mas, infelizmente, é uma coisa que é muito comum, assim, que os brasileiros chegam, acabam indo para essas vagas de trabalho que eles dizem que é marketing, sabe? Que é uns negócios assim, várias pessoas, tipo, é para marketing. E, na verdade, é só questão de vender algum produto ou venda porta a porta. Esse período em Portugal, então, a gente sempre teve interesse em como é que a gente ia aproveitar para conhecer outros países. Eu queria saber se tinha oportunidade, eu como estudante internacional, fazer um intercâmbio em outros países, porque eu sabia que tinha possibilidade. E aí, no fim, existe a possibilidade, eu também falei sobre isso aqui no canal e no blog, também vou deixar o link aqui em cima ou na descrição, para vocês verem como que eu consegui, então, estudando em Portugal, passar um período como intercambista em outro país. E aí, como vocês devem saber, a gente é apaixonado pela Noruega. Na época que a gente estava em Portugal, a gente já tinha visitado o país em 2015, como eu falei, e eu tentei muito ir para a Noruega como intercambista. Na verdade, era para estágio, não era para estudar. Mas eu não consegui. Não surgiu a oportunidade no período em que eu estava precisando de uma resposta. Eu queria resposta logo, porque quem assistiu o vídeo ou leu o texto sabe que tem várias coisas que você tem que fazer e tem que cumprir o período, né, de apresentar a documentação e tal. E no fim, eu já tinha me inscrito para várias oportunidades. Eu tinha mandado e-mail para a Suécia e para a Finlândia. E no fim apareceu essa oportunidade de vir aqui para a Suécia. O pessoal daqui da universidade, da Linné University, me respondeu e disse que eu poderia vir. E aí na hora eu já tipo, ok, vou embora, porque eu precisava de uma resposta. Pouco tempo depois apareceu um e-mail da Noruega de um projeto que eu participaria desse projeto de pesquisa, mas não seria remunerado, eles não poderiam me ajudar em nada.
E aí, bom, mas eu já tinha aceito também a oportunidade da Suécia. Então, pedi o visto para vir para aqui, para a Suécia. Eu só vim para passar 5 meses, a princípio, né? E eu não sabia se eu precisaria mesmo desse visto. No fim, eu precisei. Eu ainda não falei em canto nenhum sobre as documentações que precisei para pegar esse visto temporário, que na verdade era uma residência. Eu vou falar ainda sobre isso no futuro, vou me organizar para fazer sobre isso. Mas ter feito isso, no caso, ter vindo como ter respeitado a legislação e ter pedido mesmo esse visto/residência fez toda a diferença e eu já vou explicar por quê. Eu vim para a Suécia como intercambista. Eu vim para cá para fazer um estágio na universidade, trabalhar no departamento de comunicação e mídia como mídia social, social media. Eu não criei nenhuma expectativa sobre ser contratada em nenhum momento. Eu quis ser bem pé no chão e do tipo, se aparecer oportunidade, ótimo. Se não aparecer oportunidade, paciência, eu vou voltar para Portugal e a gente vai dar um jeito. Na verdade, desde que a gente se casou, a gente sempre foi muito assim. A gente nunca criou muita expectativa, sabe? Eu sempre dei o meu melhor, sempre me esforcei. Tanto que eu consegui trabalhar na TV e estava muito nova até. Acho que muitas pessoas não pensariam que uma pessoa tão nova teria conseguido as chances que eu consegui. Mas eu sempre fui do tipo, vamos fazer planos, mas sim, suave, sabe? Sem criar tanta expectativa. E acho que isso abriu muitas portas pra gente. E no caso daqui, eu não fiquei, tipo, pensando que eu seria contratada. Eu cheguei a pensar assim, poxa, seria legal, mas fiquei bem pé no chão. E até que em março, eu cheguei em janeiro, em março, eles já tinham conversado entre eles, que eles precisavam de uma pessoa para trabalhar lá no departamento, como professor. E chegaram pra mim e perguntaram se eu gostaria de trabalhar como professor. Eu, na hora, fiquei tipo... Na hora eu fiquei assim muito sem acreditar que estava realmente acontecendo aquilo. E fiquei muito feliz, claro, eu aceitei, mas eu teria que passar pelo processo de várias pessoas tinham que se inscrever para a mesma vaga, porque eles são bastante certinhos aqui na Suécia. E para conseguir a vaga eu teria que participar do processo seletivo como qualquer pessoa. Participei do processo seletivo, no fundo, eles sabiam que queriam a mim, mas mesmo assim tinha que abrir processo, e eles tinham que examinar outras pessoas também. Mas deu certo, no fim eu consegui a vaga. E é aí que entra o pulo do gato. Aquela questão de eu ter conseguido a residência antes, né, mesmo que fosse para passar 5 meses, fez a diferença aí por quê? Eu poderia, então, pedir a residência estando na Suécia. Se eu estivesse aqui como turista, uma pessoa tinha falado que eu poderia estar aqui e sair, tipo, ir na Dinamarca, voltar e dizer que eu não passei todo o período de 5 meses na Suécia. Mas eu estaria como meio que irregular, sabe? Não é exatamente como eles querem que as coisas aconteçam. Que foi o caso do Rafael até. Ele ficou esse período aqui, apesar de ele estar com residência em Portugal, a residência em Portugal não te dá residência em outros países da União Europeia, automaticamente. Então ele estava meio irregular, assim. E aí eu consegui o contrato de trabalho e pude pedir a residência estando na Suécia, por causa da residência que eu já tinha conseguido para estagiar. Isso fez toda a diferença, porque caso contrário, eu teria que voltar para Portugal para pedir a residência no consulado de Madrid, no consulado da Suécia em Madrid, que foi onde eu pedi a primeira residência. Nossa, isso aí é gastar dinheiro, é gastar tempo e tal. Então, nossa, apesar de quando eu estava lá em Portugal, para eu pedir a residência para cá pela primeira vez, eu tive que ir para Madrid, lá, né, no consulado da Suécia e fazer todo o processo e tal. Mas valeu a pena, porque aí eu só tive que fazer uma vez e já pude pedir residência aqui na Suécia. E aí eu consegui o resultado desse pedido da residência em julho. E quando já tinha acabado a residência na Suécia, mas como eu pedi quando eu ainda estava com residência, foi aceito. Esse período que a gente estava aqui na Suécia foi muito tranquilo, né? No caso, o primeiro semestre aqui. A gente já veio, já tinha um apartamento para ficar, era um apartamento muito legal. Que eu também fiz vídeo aqui no canal mostrando como é que ele era por dentro. E foi muito tranquilo, deu tudo certo, a gente se divertiu pra caramba na neve. Foi um inverno atípico pra eles aqui no sul pelo menos nessa cidade aqui, não costuma nevar muito, nevou. Foi muito divertido e eu gostei bastante da experiência. Nesse meio tempo, aconteceu uma coisa interessante, que foi um curta-metragem que eu tinha feito ano passado. Ele foi premiado no Made in Deca, que é um festival que acontece lá no departamento que eu estudo ainda, né? Lá da Universidade de Aveiro. Ele foi premiado
E eu ganhei alguns vouchers em algumas lojas, e uma delas é uma agência de viagem, que pode ser que esse valor que eu ganhei, ele vai pagar a passagem que eu vou ter que voltar para Portugal agora por uma semana para defender a tese. E nesse caso, esse valor esse valor vai pagar a passagem, o que é uma coisa muito boa. E aí, pronto, acabou o meu período de estágio aqui na Suécia e a gente voou para Noruega. Voou não, a gente foi de trem. A gente foi de trem para Noruega, passamos férias maravilhosas lá, passamos quase 2 meses na Noruega, o verão incrível, vimos lugares que a gente sonhava em conhecer. Também vou fazer vídeos sobre isso, mostrando toda a experiência, como que a gente planejou tudo, e foi sensacional. Vou colocar algumas imagens para vocês aí na tela. Daí a gente voltou pra cá no dia 2 de agosto e a gente não tinha onde ficar. Essa parte desse recomeço de vida aqui na Suécia foi bem mais complicado do que Portugal, porque primeiro que a gente não tinha onde ficar e a universidade não estava fazendo nada por mim, né, que vim para trabalhar, porque eles dependem da imobiliária da cidade. A imobiliária aqui dessa cidade, digamos, tem várias, mas tem uma principal que é do município, e eles disseram que eles não poderiam me ajudar por algumas coisas estúpidas. E a gente ficou uma semana dormindo no meu escritório. A gente já vinha de um mês acampando, né? Dormindo na barraca e dormindo na natureza. Então, estar num lugar que tinha água canalizada, que tinha onde fazer xixi, já era muito melhor, mas pronto, a gente estava dormindo no escritório. E Deus ajudou a gente também nessa hora. Botou uma pessoa, uma brasileira, que mora aqui na nossa cidade, que me viu nos stories falando que eu estava sem teto e quis nos ajudar. E por causa dela, que é casada com um brasileiro que joga no time de futebol da cidade, a gente conseguiu o apartamento que a gente está, que é onde vocês estão vendo aqui. Esse lugar que vocês estão vendo é um apartamento bem maior do que o outro que a gente estava lá. E por Deus, assim, realmente a gente não imaginava que ia aparecer essa oportunidade. A gente também teve um pequeno estresse com a residência do Rafael, que não saiu junto com a minha. Eles disseram que ia sair e não saiu. Eu tive que ficar ligando e mandando e-mail e me estressando, porque a gente já estava de volta aqui. E uma pessoa... cara, esse negócio de imigração é a mesma coisa no mundo todo, pelo jeito. Você liga, uma pessoa diz uma coisa e você liga para outra pessoa fala outra coisa, você liga para outra pessoa fala informação, às vezes até que se chocam, que não batem. E então essa questão de gente que está indo para Portugal que fala que cada um diz uma coisa, é a mesma coisa aqui na Suécia. Cada funcionário parece que tem uma interpretação diferente da lei e cada um vai falar uma coisa diferente, sabe? É a mesma coisa, não mudou nada. Só que aqui ainda está mais complicado. Em Portugal, para você ter uma conta em banco, você precisa de um NIF, que é tipo o CPF, né, lá de Portugal. Aqui na Suécia você precisa do Personnummer, que é o número pessoal, que é o CPF. Só que para você ter isso, não é qualquer pessoa que tem. Em Portugal, você até como turista consegue o NIF, se tem uma pessoa para te ajudar. Aqui não. Para você ter esse Personnummer, você tem que ter pelo menos 1 ano de residência ou mais. E no nosso caso, teve um erro na hora de aplicar para residência. Não foi um erro nosso, foi um erro da universidade, que colocou 364 dias de residência. Pois é, 364 dias não é 1 ano, e por causa disso eu não estou conseguindo ter acesso ao Personnummer. E sem esse Personnummer, sem esse CPF sueco, a gente não consegue fazer quase nada. Eu não consegui abrir ainda conta em banco. Eu espero no futuro fazer um vídeo para vocês falando como resolver isso, ou como não conseguir resolver isso. Rafael também não conseguiu. A gente está com um número que não é exatamente esse, mas é um número para quem vem para passar menos de 1 ano, mas ele não te dá os mesmos direitos que a pessoa que tem o CPF sueco. E só esses 2 fatos que eu falei, de ter ficado sem teto e não ter acesso a esse Personnummer, já são coisas que em Portugal a gente tinha conseguido resolver assim rapidamente, né? Mas a gente tá bem pé no chão, assim, tipo,
Se der certo, deu. Se não deu, a gente vai dar um jeito de se virar. Porque imigrar tem dessas e não adianta se afobar. A gente tem que entender, né, que a gente está no país deles, as regras são deles e a gente tem que se adaptar e fazer o que está ao nosso alcance, né? Por causa também dessa questão de não ter o CPF sueco, a gente não consegue contratar alguns serviços, por exemplo, internet aqui para casa. A gente não tá com internet aqui, a gente está vivendo de 4G e eu consigo ter internet no meu trabalho. O Rafael vai na biblioteca e consegue também internet, mas não é em casa, né? E aí estamos com essas limitações. A gente está vendo também que não vai ser fácil encontrar trabalho para o Rafael. É outra coisa que foi facílimo em Portugal. Acho que até a questão da língua também. Acho não, com certeza a questão da língua ser parecido, é tudo português. Facilitou lá, aqui não. Aqui a maioria dos trabalhos, eles pedem que a pessoa, obviamente, fale sueco, porque tem muita questão de comunicação com outras pessoas. Ou que a pessoa também tenha formação na área, que tem experiência, e Rafael não tem experiência com a maior parte das coisas que tem vaga de trabalho aqui. Então vai ser complicado, mais um motivo para, se vocês estão indo para Portugal e querem abrir conta no banco, abrir conta com ele. Mas assim, gente, eu realmente estou bem vacinada, porque quanto mais você imigra, mais você fica tipo, se der certo não deu, se não der não deu, e vamos fazer o que está ao nosso alcance. E eu acho que eu posso... Se der certo não deu, se não der certo não deu. Se não der, não deu, e se tava ruim, tava bom, agora parece que tá pior. Eu acho que ter passado pelas coisas lá em Portugal antes também já me deu a experiência necessária para ficar mais de boa nessa parte aqui na Suécia. E eu poderia, então, resumir para vocês a nossa experiência, as coisas que a gente aprendeu, né, nesses 2 anos fora, que a gente, em agosto agora, a gente está em setembro de 2018, mês passado, agosto de 2018, completou 2 anos que a gente saiu do Brasil e, na verdade, parece que faz muito mais. Eu tenho essa sensação de que já passou bem mais tempo que a gente está fora, porque a gente vai amadurecendo, né? A gente vai vivendo as coisas e a gente não ficou parado num lugar só, já estamos aqui na Suécia. Na nossa cabeça, a gente estaria em Portugal pelo menos até esse segundo semestre de 2018, né? Pelo menos até julho de 2018. E no fim, já estamos 2 anos depois, já estamos vivendo em outro país, uma coisa que a gente não estava planejando. Por isso que a gente tem essa sensação de que muita coisa já aconteceu. Porque realmente a gente já passou por várias coisas. Tem gente que chega em Portugal e passa 2 anos sem nem conseguir sair do país porque está se regularizando por causa de... vai como turista, essas coisas. No nosso caso, como a gente já foi com tudo regular, a gente já conseguiu ter várias oportunidades, né? Que se a gente fosse irregular, não teria. Por isso também que, se você tem a oportunidade de ir como regular, como com vista e tal, eu recomendo fortemente. Então eu quero resumir para vocês as coisas que a gente aprendeu nesse tempo. Por mais que a gente seja novo, ainda tem muita coisa para viver, mas acho que é interessante compartilhar, né? O nosso aprendizado. Eu posso resumir para vocês em 5 P's, e são planejamento, poupar, persistência, paciência e portas abertas. Primeiro, planejamento, porque você tem que saber o que vai acontecer minimamente. Pesquise sobre o país antes de vir. Tem várias coisas que a gente não pesquisou muito bem aqui sobre a Suécia. E só chegando aqui foi que a gente viu algumas coisas que a gente não fazia ideia. Talvez no futuro eu fale sobre isso. Poupar dinheiro. Tenta realmente fazer alguns esforços pensando mais no próprio planejamento que você fez antes, aonde você quer chegar. Ter persistência, né? Não desistir na primeira oportunidade. Paciência, principalmente com os órgãos de imigração, porque eles são todos iguais. No mundo todo, pelo jeito. Não tem um que vai te dar uma resposta só, um que vai ser rápido, um que vai ser satisfatório. Sempre vai ter algum estresse pelo jeito. Todo mundo tem uma história diferente. E portas abertas, esteja com as portas do seu coração abertas para as oportunidades que vão aparecer. E vai atrás também de deixar as suas portas abertas nas coisas, por exemplo, você quer conhecer vários lugares da Europa, não fique esperando, vá atrás, abra as portas, para ver se você, por exemplo, pode conseguir um intercâmbio, sabe? E às vezes você consegue e é mais fácil do que você imagina. E é isso, 5 P's.
Vou deixar listado aqui do lado para vocês refletirem sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, que foi só um monólogo, mas que vocês tenham entendido como que a gente chegou até aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida em questão de alguma coisa, já existem vários vídeos aqui no canal que a gente já falou de diferentes aspectos da vida em Portugal. Algumas coisas também da Suécia, mas daqui pra frente eu vou falar também mais da Suécia, já que a gente tá morando aqui, vai morar aqui pelo menos até junho de 2019. Muitas outras coisas vão acontecer e aí você pode me perguntar, o que é que vai acontecer depois de junho de 2019? Eu não sei. Minha porta tá aberta. Mais uma vez, eu não quero criar expectativa para o que é que vai acontecer depois disso. Não vou ficar querendo que eles me contratem ou não querendo que eles me contratem para continuar aqui, porque quem cria expectativa pode acabar se decepcionando. Então, não sei. E o tempo vai dizer, o tempo dirá, e eu confio em Deus. E o que Ele quiser para minha vida, estamos aí. Como tem sido até agora. Grande beijo pra vocês. A gente se vê na próxima. Pode ser que eu volte com os vídeos. Não sei se vai ser tão frequente. Portas abertas. E até a próxima. Tchau, tchau.